Retornando ao nosso terceiro bloco da disciplina do professor Magno. Professor, a palavra é contigo. Professor Magno? Sim, vamos dar continuidade? Beleza? Então, já que não teve nenhuma dúvida, vamos continuar, então, para as partes finais, tá? Na investigação, tá? Obrigado aí, pessoal, né, que está elogiando, e como vocês não fizeram nenhuma pergunta, eu estou acreditando que está tudo bem. Então, vamos continuar. Sobre a investigação, nós temos aí um problema que acontece, né, um obstáculo, aquilo que os americanos chamam de uma espécie de going dark, né, que é o CGNAT, tá? Então, o CGNAT, ele acontece, tá, por conta de que nós temos aí um número insuficiente de IPs na versão 4, que é uma versão de 1984, para os nossos usuários, né, que já são muitos aqui no Brasil, são milhares, então o número é insuficiente. Nós temos hoje a tecnologia do IPv6, mas nós não temos ainda essa migração completa, uma migração que vem acontecendo aos poucos. A gente acredita aí com 5G, internet das coisas, a gente acredita que essa migração ela aconteça, mas como isso não acontece ainda na velocidade que espera, muitas empresas ainda fazem utilização do IP na versão 4, tá? E aí, o que acontece? Quando temos números insuficientes de IPs na versão 4, nós temos aí os nossos provedores fazendo a utilização aí do CGNAT, né? Então, um IP público chega, né, aí é o provedor e ele acaba fornecendo aí do mesmo IP público, vários IPs privados a vários usuários, né? Às vezes centenas de usuários, o número pode chegar a milhares, muitos usuários, né? Não chega a milhões, mas chega a milhares, né? Então, acho que são cerca de 6.500 e alguma coisa, né? Eu não tenho o cálculo aqui agora na cabeça, 6.500 e alguma coisa. Mas são muitos, e o CGNAT, especificamente, ele é um pouco menos, mas ainda assim é uma quantidade que ela é um obstáculo para a investigação, uma vez que se chega a um usuário de uma conexão, né, a origem de uma conexão, e aí, quando se pergunta, né, quando se discute, e aí o provedor vai exatamente falar aquilo que o Carlos Eduardo acabou de postar aí, né? A briga com a porta lógica de PV4, né? Na AMAN Rio, né? Na AMAN, quase 10 horas da noite a gente discutindo esse problema, né? Mas a situação é essa, né? É exatamente a insuficiência, então eles vão alocar IPs privados, e nós vamos ter problema na atribuição de autoria, porque, como eu falei aqui, o IP ele é ainda um vestígio muito importante na investigação cibernética, e quando se faz a solicitação para os nossos provedores de aplicação, eles enviam uma lista de IPs de conexão utilizada pelo usuário, e quando, de posse dessas informações, vamos fazer uma solicitação para os nossos provedores de conexão, eles dizem que não podem identificar, porque eles utilizam a técnica do IPv4, né? Então, é bem complicado, tá? A questão é a seguinte, né? Aí se pergunta, por que que não é... Por que isso não é tão simples, tá? Porque algumas portas, elas são portas conhecidas, né? Alguns serviços, a gente está ali na camada de aplicação, né? Não vou ser tão técnico aqui, tem pessoas que não são da área aqui, algumas outras são, mas não sendo tão técnico, tentando aí utilizar uma didática melhor possível, tá? Mas que vocês entendam que essa conexão, ela tem várias camadas, né? Os modelos têm várias camadas, e a última camada, mais superficial, pensando que a sua camada mais inferior seria aquela camada onde você visualiza, né, o cabo de rede que você está conectando do seu dispositivo informático, ou o sinal de Wi-Fi que você vê chegar ao seu aparelho, ao seu receptor, né, dentro do seu aparelho, ele consegue enxergar. Então, essa camada, a camada física, né, a camada mais baixa, né, a camada que você consegue ver, a camada mais alta, que seria a camada das aplicações, né, a camada de aplicação. Nessa camada de aplicação, nós temos aí várias portas para os serviços. Imaginem a internet como um grande sistema postal, né, onde, vamos fazer aqui uma comparação aqui com o serviço dos Correios, por exemplo, né? Então, imagine, né, ele tivesse que fazer uma entrega dentro de um condomínio, né, e o IP fosse o CEP, né, o endereço do condomínio, mas
aquele pacote ele vai chegar na portaria do condomínio, mas não vai chegar necessariamente ali para aquele morador, né? Então, o que acontece? Na camada de aplicação, nós temos aí, por exemplo, eu estou nesse momento aqui utilizando o protocolo IP, né, em uma camada intermediária aqui, mas esse protocolo IP, ele me diz, no mundo da internet, o meu endereço aqui no meu terminal. Tudo bem, mas eu estou utilizando vários serviços aqui ao mesmo tempo, né? Eu estou usando aqui o Google, vamos dizer que eu estivesse usando o Facebook e o Instagram, eu estou utilizando vários outros serviços, né? Então, cada serviço desse, imagina que ele tivesse que me entregar o pacote. Eles têm conhecimento comum do meu IP, o meu IP é o mesmo para todos eles, mas o que diferencia essa chegada para cada um deles é exatamente essa porta lógica, onde vai sair para cada usuário desse, aí para cada serviço desse, né, o que esse usuário aqui está fazendo de requisição, tá? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem portas que são conhecidas, portas que são utilizadas para e-mail, protocolos relacionados a e-mail, né, protocolo IMAP, nós temos aí protocolo FTP, alguns que são conhecidos, mas isso é para a origem, né? Agora, quando se fala do cliente, a porta ela é aleatória, e essa porta, cada sessão, ela vai ser uma porta nova, né? Aleatoriamente vai ser criada, não tem como nós sabermos qual é. Mas, de fato, o provedor de conexão, por ele exatamente estar ligado a mim, a essa porta, ele coleta essa informação sim, mas ele não se vê obrigado a entregar isso. Esse é o problema, né? A gente entende que, pelo Marco Civil da Internet, essa identificação, ela deveria sim colaborar, mas de fato não tem colaborado. Então, isso tem trazido uma confusão muito grande, um problema, e a forma que a gente tem buscado solucionar dependendo muito da investigação, né? Em casos de crimes, onde você tem aí um suspeito aí para isso, você vai pedir, lógico, quando você recebe essa informação, você vai insistir em receber a lista de todos aqueles usuários que estão usando aquele IP. E lá você vai identificar na lista o seu suspeito, que você tem um suspeito, ou alguém relacionado a ele. Quando não se trata desse caso, como é o nosso caso aqui de crimes patrimoniais, onde a gente geralmente não temos aqui um suspeito, a gente só tem o prejuízo, a gente só conhece do prejuízo, e às vezes a gente está conversando com alguém numa provisão, aí, num aplicativo de mensageria, no estelionato, mas a gente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, né? Então, isso é muito dificultado. E aí, a gente tem algumas soluções, né? Quando o crime é um crime financeiro, a dica que a gente dá aqui é que você procure, por exemplo, se for um crime bancário, né? Procure a instituição bancária, e a instituição bancária, se ela puder emitir aí uma informação com relação ao quantitativo, né, do prejuízo, quanto é que é de prejuízo, ela pode também trazer a informação de que esse obstáculo à investigação pode lhe trazer um prejuízo suscetível dela processar, por exemplo, essa empresa de telefonia que está utilizando aí essa tecnologia e está impedindo a investigação. Então, com isso, né, se reforça o oficiamento e se traz aí como anexo essa informação de que a empresa pode arcar com prejuízo aí que pode ser até milionário. Então, as empresas realmente dão um jeito aí de buscar essa informação, quando possível, né? Uma outra técnica, quando o crime ele é continuado, por exemplo, está acontecendo, há uma continuação delitiva, por exemplo, no caso aí de uma extorsão, onde está havendo uma conversa, está se prolongando por um tempo, e você tem tempo, condições de fazer isso, existe sim a possibilidade de você procurar o provedor, ele fazer uma filtragem aí, mais ou menos pelo tipo de serviço, e aí ele identificar aí alguns IPs privados que podem estar envolvidos com isso, e para eles, a cada um atribuir um IP público. Então, quando novamente essa pessoa vier a deliquir, praticar algum ato, vai ser identificado aí porque ele estará utilizando um IP público, e não um IP que está na TIA. Então, essas são técnicas que a gente recomenda, mas, de fato, é um problema ainda bastante grave. A gente tem aí, claro, as soluções legais, que é utilizar as punições, as sanções, né, que são trazidas aí pelo próprio Marco Civil, que fazem com que essas empresas elas corram risco de ter até os seus serviços suspensos, caso não atenda essas requisições. Então, são situações que a gente traz aí, é um problema grande, a gente tenta aí resolver e passar por ele aí, já aí por muito tempo, né? Nós chegamos às 10 horas, mas já estou aqui, chegando aqui nos últimos slides, tá? Se o professor Alessandro quiser fazer alguma consideração aí sobre essa temática, senão eu vou passar aí para um outro tema. Pode prosseguir, professor.
Beleza. Com relação à lavagem de dinheiro, a gente quer chamar a atenção, né? Isso aqui não é um assunto tão processual, mas um assunto de direito material mesmo, né? Que muitas organizações criminosas elas estão utilizando alguns artifícios para isso, né? A utilização de cartões pré-pagos, a gente tem visto isso em investigações, eles têm utilizado valores e esses valores são colocados em cartões pré-pagos para depois serem utilizados de outra forma. A questão do pagamento de impostos, de boletos, então os valores que são frutos aí de subtrações, que são fruto aí de condutas aí de estelionato eletrônico, são utilizados aí também para pagamento de impostos. Então, é uma forma aí de ocultar esses valores que são recebidos. Então, a gente chama a atenção aqui, traz isso aqui à baila, porque são situações aí que caracterizam, sim, aí a lavagem de dinheiro, e precisa isso ser mencionado, né, no inquérito, na investigação. O uso de máquinas PIN-PAD, né, isso é muito comum, é chamado maquininhas, né, então a pessoa recebe, aí faz ali a fraude, né, o furto, por exemplo, furto mediante fraude, depois com um produto daquilo ali, né, uma conta aí emprestada de um laranja, alguma coisa, ele, com um cartão, ele aluga uma máquina ou solicita a máquina de algum amigo, e aí ele faz uma compra ali, simula uma compra, para que aquele valor seja passado, né? Claro que todos esses aí estão associados, porque a pessoa que faz esse empréstimo, ela sabe que está fazendo isso, né? Então, ao meu ver, todos ali estão associados aí no furto mediante fraude, se for o caso, no caso do estelionato também, da mesma forma. E a questão dos criptoativos, né? Um dos livros aí que a gente participou com o articulista, eu tenho um capítulo que trata exatamente aí dessa parte aí de lavagem de dinheiro utilizando criptoativos. Então, cada vez mais aí as organizações criminosas estão aí se especializando, utilizando aí misturadores de criptoativos que dificultam mais ainda o rastreamento deles, né, FOG, várias outras técnicas para isso, e isso é algo que, de fato, a gente sofre aí pelo problema aí. Não vemos uma legislação que venha a contornar isso, e eu estive há pouco em um curso em Washington e fiz uma pergunta, né, eu estava lá com alguém que está na área de regulação nos Estados Unidos, do Congresso, sobre isso, e eles falaram que realmente não há ainda nenhuma expectativa, até porque a dificuldade é muito grande, porque a gente está falando de uma moeda que ela não é centralizada, ela é descentralizada, ela não tem nação, então talvez uma legislação um pouco vai influir isso. Mas a gente sabe aí que a Receita tem feito aí, tem buscado aí um certo controle e uma busca aí por informações nesse sentido, mas o caminho dos criptoativos, eles são utilizados sim, e numa investigação, uma vez detectada a utilização pelas organizações criminosas de cartões pré-pagos para que esses valores sejam ocultados, pagamento de impostos, utilização de máquinas PIN-PAD simulando transações financeiras, e também criptoativos, para evitar a rastreabilidade, sim, deve-se pensar na associação das pessoas que estão envolvidas com isso, assim como a tipificação aí da lavagem de dinheiro, que trazem penas bem mais elevadas, tá? Por fim, né, a última temática aí da nossa aula, agradeço os que estão até agora, né, é a questão exatamente das fraudes cometidas por grupos internacionais, né, que aí a gente vai ter que utilizar da chamada cooperação jurídica em matéria penal. Nós temos também o chamado auxílio policial. Então, a gente que consegue aí a oportunidade de fazer cursos em outros países, ser treinado por outras polícias, a gente acaba também fazendo um bom liame, um bom vínculo aí com as polícias de outros países, e a gente tem uma cooperação policial que funciona em algumas situações. A cooperação policial em si, oficialmente, ela é hoje feita pela Polícia Federal, eles têm o contato direto das redes, e das redes internacionais, Ibero-Americano, por exemplo, a Interpol, várias redes que são utilizadas aí para buscas de informações. Essa cooperação, para nós, ela é mais utilizada na questão da produção probatória, né, porque a cooperação ela pode ser de várias formas, ela pode, que vai desde pedidos aí de prisão, de extradição, a pedidos de expedição de documentos, até uma produção probatória, uma oitiva, isso é um pedido de cooperação, tá? Mas aqui para nós, o que acontece muito são essas produções probatórias, e hoje a gente tem avançado nesse campo, tá? Primeiramente, a gente tem a Convenção de Budapeste, né? Então, nós temos um bem recente decreto legislativo, que é o decreto legislativo 37 do ano passado, e ele recebeu aí a Convenção
de Budapeste. O Brasil aderiu à Convenção de Budapeste, dentro dos seus requisitos, que é uma convenção de 2001, né? Então, para que você veja o tanto tempo que demorou, muitas discussões houveram. Então, ela traz essa convenção, criminalização de condutas, né? E lá traz uma outra nomenclatura, mas deixa entender relação ao estelionato eletrônico, algo bem parecido tem lá na norma, a questão de normas para investigação, procedimentais, a questão da produção das provas eletrônicas, que é o que mais nos interessa, e os meios de cooperação, né, como extradição, assistência mútua. Então, algumas coisas trazidas lá, tem requisitos para que os países cooperem. O Brasil entrou há pouco tempo, então é uma matéria que as polícias estão buscando ainda uma maturidade, o Ministério Público, uma maturidade ainda na aplicação dessa norma, que é muito recente, essa recepção. O que mais se utiliza são os chamados MLATs, né, que são os tratados de assistência jurídica mútua, né? Então, nós tivemos aí alguns países pactuando com o Brasil, e aí aqui a gente vai dar o destaque aqui aos Estados Unidos, que é o MLAT, que foi recebido pelo decreto 3.810, de maio de 2001, tá? Para ver que é o mesmo ano, né, da Convenção de Budapeste. Esse tratado mútuo de cooperação, ele é interessante porque boa parte dos nossos provedores que a gente busca informação, eles são sediados nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, tá? Então, esse MLAT, ele é muito importante para que você possa, de fato, buscar essas informações probatórias, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns casos onde acontecem, por exemplo, crimes onde o criminoso utiliza um VPN. Aí a pessoa fala, então usa um VPN, então não tem como investigar. Sim, o VPN, você pode buscar informação de um VPN. VPN, se estiver vinculado a um país, você pode buscar. É lógico que é um procedimento um pouco mais burocrático, mais moroso, mas é possível. A gente está falando aqui num plano jurídico, teórico, lógico que é possível. Nós temos aqui, né, por exemplo, no MLAT do Brasil e Estados Unidos, uma definição quem são essas autoridades. Então é importante que você saiba que no Brasil nós temos o DRCI, que é um órgão do Ministério da Justiça. Esse órgão, ele é chamado Autoridade Central Brasileira, ele é que vai fazer esse encaminhamento desse pedido, tá? Que na verdade é um formulário que ele vai preencher com vários requisitos, tradução, vários requisitos que vão ali dar legitimidade para que esse documento ele chegue à autoridade dos Estados Unidos, que é o DOJ, Departamento de Justiça. Ele vai receber e vai ali verificar, tá? Então, pode ser solicitado via MLAT, tanto a produção probatória, depoimentos, diligências. Para a investigação cibernética, mais comum são os pedidos de informação, de provedores. Por exemplo, foi citado o caso aí, conteúdo que não se consegue, não se obtém conteúdo por alguns provedores. Eles sujeitam, condicionam, né, a entrega dessa informação exatamente a decisão de um juiz americano, que deve ser feito pelo MLAT. Então, esse MLAT pode sim ser encaminhado. Ele tem um prazo aí, que às vezes até pode chegar a um ano, um pouco mais, tem sido reduzido, já foi bem maior esse prazo, tá? Tem alguns requisitos formais que têm que ser atendidos, né? Por exemplo, o crime que você está pedindo cooperação, esse crime ele tem que ser um crime lá nos Estados Unidos. Se ele não for crime nos Estados Unidos, o país não vai colaborar. Dá um exemplo, crimes contra a honra. Não existe esse crime lá nos Estados Unidos. Então, essa colaboração via MLAT ela vai ser muito dificultada. Tá? Exatamente, ele não vai atender pedidos que afrontam a legislação, né? Então, por exemplo, algum país do Islã aí, que, por exemplo, admita a tortura, pode, de repente, pedir aí uma diligência como essa, eles não vão atender, né? Não é o caso nosso aqui do Brasil, mas pedidos que afrontam a legislação americana não são atendidos. Nos casos dos crimes militares, eles só atendem se esses crimes também existirem previsão na legislação como crimes comuns, tá? Nós temos ali, na página do Ministério da Justiça, vocês vão ter lá uma relação de todos os países que o Brasil tem MLATs, tá? E tem também aqui, tem um link aqui que eu deixei, esse slide vai estar disponibilizado aos senhores, mas lá você pode baixar em PDF, e eu vou deixar também esse material baixado em PDF lá na plataforma, para que vocês possam ter acesso a esse manual, essa cartilha. Ela é bem grossa, tá aparecendo, como ela está aí apenas a imagem dela, vocês não têm noção. Ela fisicamente é um livro bem grosso, bem espesso, e ele traz os formulários, os requisitos, todo o passo a passo para fazer essa solicitação internacional, e ela traz por país qual é o acordo por país, tá? E aqui a gente chama atenção, né, no caso dos scammers,
a dificuldade que nós temos aí com os países africanos, né, como Nigéria, Costa do Marfim. Esses países eles não têm cooperado, nesses casos, o que tem dificultado bastante aí as autoridades brasileiras nesse tipo de investigação. Mas essa via é uma via bem utilizada, a Polícia Federal utiliza bastante, as polícias civis têm utilizado bastante. Em Brasília, a nossa DRCC, a gente tem feito muitos pedidos, foram feitos pedidos para países como Índia, Rússia, vários países, e dentro desse formulário, quero dizer, dentro desse livro, né, dessa cartilha, você vai ver aí que cada país ele tem um requisito, ele vai ter uma forma de que você deve fazer essa solicitação. Tá? O Riton está falando, pode demorar a investigação, né? Tem aqui algumas coisas que estão sendo colocadas aqui pelos colegas, mas, assim, o que mais importa é que existe essa via, e essa via ela deve ser cada vez mais explorada. E a gente espera que com a Convenção de Budapeste a gente consiga aí um avanço. Nós temos também alguns instrumentos como o Cloud Act, que o Brasil ele pode sim ainda aderir, e aí uma agência executiva brasileira pode ser uma receptora de informações, então, direta, né? Então a gente tem também algumas outras possibilidades aí na legislação internacional que pode possibilitar a investigação nesses casos, tá? Então, é a cooperação jurídica em matéria penal. Então, colegas, aqui a gente vai chegando ao final, né, às 10h11, a gente, eu acho que cumpriu exatamente as 3 horas, porque a gente teve um atraso para começar a aula. Se ainda tiverem algumas dúvidas, a gente tentou passar aqui o máximo de informações para os senhores. A gente sabe que o assunto é bastante vasto, né, falar aqui de legislação material e processual em 3 horas é um desafio muito grande. Eu tentei ao máximo trazer aqui para os senhores aqui os principais pontos, né, dentro do enfoque prático, e eu agradeço aqueles que participaram, que contribuíram aí com suas perguntas, com suas considerações, com certeza ilustraram muito bem a aula. Tá? Assim como agradeço a AWB, especial aí ao Dr. Alessandro Barreto, meu mestre, que ficou aqui até essa hora aqui comigo, participando, Dr. Emerson, que saiu, mas que, de fato, também vai assistir depois essa aula e a gente vai, com certeza, trocar informações e aperfeiçoar aí para as próximas turmas. Muito obrigado. Magno, o Isaac perguntou qual a possibilidade de uma legislação única. A Convenção de Budapeste, Isaac, ela é um tratado multilateral, né, onde a gente precisa ter aí a adesão de vários países. O problema é que, quando a gente fala no campo do direito internacional, a gente fala de estados soberanos, né, e o respeito à soberania dos estados é um princípio de direito internacional. Então, não tem como você, né, obrigar que esses estados eles façam parte. E essa adesão, ela é uma adesão que nem sempre é simples, né? Por exemplo, o Brasil demorou porque tem vários pontos. Trata, por exemplo, de criminalização de pessoa jurídica, a nossa legislação, a gente tem apenas uma hipótese, trata da extradição, então a gente tem situações, mas o país não impede que o país receba esse acordo com reservas, né? Nós temos, por exemplo, uma proposta de criação de um tribunal cibernético internacional, isso aí já foi movimentado para a comunidade europeia, mas não foi um projeto que foi muito à frente, né? Mas eu acredito que o futuro, cada vez mais a gente está se tratando de uma rede, em tempos aí de metaverso, cada vez mais aí as pessoas estão migrando aí para o ciberespaço, eu acredito que isso é uma tendência que vai acontecer em pouco tempo. Alguém tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Magno, irmão, meus parabéns, sua aula foi espetacular, tirou até um monte de dúvida que eu tinha sobre algumas tipificações, você foi muito claro, muito objetivo, eu já tinha assistido algumas aulas suas, mas eu te asseguro, para mim essa foi a melhor que você ministrou, tá? Bem preciso, bem seguro, bem prático, bem didático, seus exemplos foram excepcionais para ajudar a galera a compreender melhor. Meus parabéns, obrigado por você fazer parte do projeto WB e a todos que ficaram até agora e aqueles que vão assistir posteriormente, obrigado por acreditar no nosso trabalho. Professor, contigo a palavra. Eu que agradeço, tenho só que agradecer, eu vou deixar aqui também, né, os meus contatos aqui para os colegas, né, aqui está o meu e-mail, tá, e também o meu Instagram,
né, é onde tem as obras que eu publiquei, tem o direct, estou à disposição também para esclarecimento de dúvidas, vocês podem encaminhar algum material, alguma dúvida, a gente sempre pede, né, que só não, às vezes eu faço muita palestra, e às vezes os colegas acabam encaminhando denúncia para registro de ocorrência e tal, esse tipo de coisa. Isso aí realmente a gente aconselha que seja enviado para a unidade que é a responsável por isso, né, que nem mais eu estou na Delegacia Nacional de Crimes Cibernéticos, né. Às vezes eu dou uma palestra, os colegas mandam fatos para apuração, né? Mas se a sua dúvida é sobre isso, porque você quer fazer um registro, está com dúvidas sobre o que colocar no registro, aí sim eu estou à disposição, tá? Assim como também a gente trocar ideias. Agradeço aos colegas que trouxeram algumas expressões até novas, e a gente aprende muito com vocês, por isso que eu acho que é o bom dessa oportunidade. Agradeço muito, tá? WB, doutor Alessandro, doutor Emerson, e os colegas aqui, tá? E a gente está à disposição aí para trocar informações sempre. Eu acho que o bom do ensino, do conhecimento, é exatamente essa troca, né? Essa possibilidade da gente poder aí estar aprendendo uns com os outros, trocar informações, estar se atualizando, tá? Então, eu fico muito feliz aí de ter contribuído de alguma forma com os senhores aí, tá? Eu desejo uma boa noite a todos. Obrigado, Magno. Boa noite a todos e, mais uma vez, parabéns pela aula. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até mais. Vou interromper a gravação.